Olá, turma. Primeiramente, eu gostaria de ressaltar, hoje é a nossa última aula do módulo de Psicologia 2. Conto aí com a participação de vocês, tenho sentido falta, fico sozinha lá na plataforma, então, por favor, participem, ok? Com as suas experiências, com as suas dúvidas, para que a gente possa, trocar conhecimentos. Então, hoje a gente vai finalizar, a Psicologia da Educação. Vocês vão ter um aprofundamento maior num outro momento com a Psicologia 2, né? E para que vocês possam se situar, a gente está aí na página 8, até porque lá na página 7, no finalzinho, ele vai falar justamente sobre o aprofundamento que vocês terão na Psicologia 2, tá? Então, hoje, especificamente, a gente vai conseguir, pelo menos, vamos tentar entender um pouquinho a importância da psicologia da educação para a nossa formação enquanto educadores, enquanto referências, enquanto pessoas que vão lidar, diretamente com o indivíduo e sabendo de toda a sua totalidade, suas peculiaridades, Então, a psicologia da educação é muito importante para ampliar, esse nosso olhar acerca do outro e até de nós mesmos, E quando ele começa falando sobre a psicologia da educação, ele começa dizendo que há aí até uma certa comparação, até certa confusão entre a origem da psicologia da educação e a psicologia científica, tá? Eu creio que a gente já conseguiu compreender, que a psicologia científica é aquela tida, como com experiências, laboratoriais, desculpem, e que são comprovadas cientificamente, porque até então a gente lidava com uma psicologia voltada para o senso comum, Isso tudo a gente já falou em outros vídeos, e agora a gente vai falar especificamente da psicologia da educação. E ele fala da questão da evolução do pensamento educativo, Porque a gente começou a falar sobre a aprendizagem, propriamente dita, lá nas 3 escolas que a gente falou semana passada, Que é o estruturalismo, o funcionalismo e o associacionismo. Quase um trava-língua, E é quando começa a se abordar a psicologia com um cunho educativo. E aí ele vem dizendo também que até então quem mediava essa relação entre a psicologia e a educação era a filosofia, até porque a filosofia era que, na verdade, a psicologia é uma ramificação da filosofia, Mas a gente entende agora que a filosofia ela não é ciência, até porque parte da razão, E não tem nada que se comprove cientificamente, diferente da psicologia, E elas ambas são muito recentes, apesar de que a psicologia ela é milenar, Mas como ciência, ela é tida como nova e a psicologia da educação muito mais, que ela vem justamente a ganhar relevância, vamos assim dizer, agora no século XX, E quando a gente começa falando do surgimento da psicologia da educação, o que vem caracterizando ela? É justamente uma área de interesse e questionamento sobre o desenvolvimento. Então, eu sempre falo da importância que nós, enquanto educadores, precisamos ter acerca da linha de desenvolvimento humano, Porque como eu posso dizer que o meu aluno está dentro da normalidade se eu não conheço as fases de desenvolvimento humano, Então, eu só posso dizer que ele está dentro ou fora dessa linha de desenvolvimento a partir do momento que eu, enquanto profissional de educação, entendo quais são essas fases, Então, geralmente, o que eu aponto para vocês da grande importância e que a gente vai falar mais à frente da teoria cognitivista, É sobre Jean Piaget, que vai falar justamente desses níveis, Que a gente já falou aí sobre o sensório, motor, pré-operatório, operatório concreto, formal, dentre outros que vocês vão também realizar aí o trabalho de conclusão, a pesquisa bibliográfica, e vocês vão poder entender um pouco mais sobre o que o Piaget propõe a nível de desenvolvimento.
E a psicologia da educação, além da questão do desenvolvimento humano, ela vai abarcar também a questão da aprendizagem, assim como a sua problemática educativa escolar. Então, como assim, professora? Bom, quando a gente fala de aprendizagem, né, existem vários fatores que vão influenciar direta e indiretamente nesse processo de ensino-aprendizagem, né? Existem fatores externos, né, que vão influenciar, como, por exemplo, separação dos pais, desemprego, morte de um ente querido, morte de um animalzinho de estimação. Isso tudo vai influenciar diretamente nesse processo de ensino-aprendizagem, como fatores internos mesmo, né? Quando a criança acredita que ela não é capaz, muitas das vezes por uma fala ou alguma coisa que ela ouviu, né, ou pelo seu nível de dificuldade para executar, melhor dizendo, algum tipo de atividade, e aí ela começa a se sentir inferior, né, e aí mexe com a sua autoestima. Então, tudo isso vai influenciar diretamente no processo de ensino-aprendizagem. E a gente precisa estar muito atento, né, com relação a essas questões. E por que problemática educativa escolar? Porque muitas das vezes essas dificuldades de aprendizagem, né, que eu já fiz vários vídeos fazendo a distinção entre dificuldades, transtornos, distúrbios, né, e síndromes, mais especificamente falando da aprendizagem, existem as dificuldades de aprendizagem, assim como eu costumo dizer que existe também as dificuldades de ensinagem, né? É quando o professor, né, mesmo com todos os recursos, ele não consegue transmitir, né, ou seja, ele não consegue se fazer entender, ou seja, ele não consegue ensinar. Então, existem os problemas de aprendizagem nesse sentido, tanto envoltos ao aluno, quanto envoltos, né, a própria metodologia da escola também, muitas das vezes, né, assim como a própria metodologia, né, do professor, ou a falta dela, né, venhamos e convenhamos. E aí ele começa dizendo que nas primeiras décadas do século XX, todas as abordagens investigativas da psicologia, elas foram consideradas potencialmente úteis, justamente porque ela vai trazer alguns campos de interesse, né, que vão sobressair e se constituíram como núcleo inicial da psicologia da educação. E ele cita aí esses três campos, né? O primeiro é o estudo e a mensuração das diferenças individuais e a elaboração dos testes psicológicos. Então, quando a gente fala sobre o estudo e a mensuração das diferenças individuais, primeiro a gente precisa entender uma coisa que é muito comum. Quando a gente recebe uma turma, né? Eu estou falando isso porque eu estou falando de formação de professores, né? A primeira coisa que a gente faz é achar que todo mundo é homogêneo, né? Que todo mundo é igual, a gente lida de uma forma igual, a gente cria estratégias iguais, recursos iguais. Só que importante é a gente mensurar justamente as diferenças individuais, porque cada um aprende um tempo, cada um aprende de uma maneira, né? Porque tem a sua questão né, das estruturas mentais daquilo que eu conheço de mundo, do meu conhecimento prévio de mundo. Então, tudo isso vai influenciar no meu processo de ensino-aprendizado. E a elaboração de testes psicológicos, né? Porque hoje a gente consegue verificar, eu falo a gente, porque como eu já falei anteriormente, eu sou psicopedagoga, mas eu tenho um consultório multidisciplinar, onde eu trabalho com avaliações, né? E dentro da equipe a gente trabalha com psicólogo, neuropsicólogo, neuropsicopedagogo, a psicopedagogia, fono, enfim, dentre outros. E existem aí testes, né, que vão justamente avaliar questões de inteligência, de raciocínio, né, tudo que dentro da psicologia se propõe, né, a estudar conforme as funções cognitivas, tá? Então, dentro das funções cognitivas, a gente pode citar aí a inteligência, né, que é a capacidade, a aptidão de aprender, vamos assim dizer, de compreender, a memória, que é um processo muito importante, né, tanto para retenção, armazenamento, né, e tanto de realmente
trazer à memória, né, coisas que a gente já aprendeu, que já está na nossa estrutura. Então, a memória é um processo muito importante. Existem vários tipos de memória, mas eu não vou entrar aqui no âmago da questão, porque não é o que se propõe no nosso módulo. A questão do raciocínio, né, que é importante a gente raciocinar, fazer com que, pela lógica, né, a gente consiga desenvolver algumas questões, né? Eu tenho um jogo que eu gosto de trabalhar muito, que é o Detetive, que tem outros jogos, mas eu gosto do Detetive porque ele trabalha com hipóteses, né, dedutivas, e pela lógica a gente vai fazendo eliminações, né, de hipóteses e dicas, né, que são dadas durante o jogo e que vai chegar-se ao assassino, né, aonde ele matou e qual arma ele utilizou. Isso tudo através da questão do raciocínio. Existem vários outros, eu tenho aqui, que eu estou no escritório da minha casa, eu tenho vários livros, né, inclusive da Coquetel, que trabalham com exercícios de lógica, né, justamente porque isso faz com que a gente faça uso das nossas funções cognitivas. A atenção, que é o que vem sendo mais falado no momento, né? Drauzio Varela fez aí no Fantástico recentemente uma pesquisa falando sobre a questão do TDAH, né, que envolve a questão da atenção, da concentração e também, né, da hiperatividade, por vezes, não necessariamente nessa ordem. A questão da concentração, que nada mais é do que você ter um foco, né, mais diretivo a uma determinada atividade que está sendo desenvolvida, enfim. E a última aí é a questão da imaginação, né? Ou seja, a imaginação ela serve para a gente criar uma imagem, né? Como diz aqui, imaginação, criar uma imagem e conseguir flexibilizar também algumas ações. Aí eu até agora estava dando aula, ainda há pouco, viu? E estava falando com o pessoal da turma que o autista ele tem muita dificuldade dessa questão de imaginação, primeiro porque ele é totalmente literal, né? Ele leva tudo ao pé da letra. Então, se eu disser para ele, por exemplo, que mais perto de mim aqui, que essa borboleta é uma fada, por exemplo, ele não vai conseguir fazer esse tipo de imaginação, flexibilizar o pensamento dessa forma, né? Então, a imaginação é algo muito importante também para o processo de ensino-aprendizagem. Voltando lá para os 3 campos do interesse, a gente vai falar sobre a análise dos processos de aprendizagem. Cada um tem um tipo de processo de aprendizagem, processa a aprendizagem de uma maneira, tem uma modalidade de aprendizagem, né? Eu, por exemplo, quando estou estudando, eu gosto de ler e falar ao mesmo tempo, em voz alta, para que eu possa me ouvir, e eu vou explicando para mim mesma, né? E agora eu descobri que a música clássica, ela me traz uma facilidade melhor de retenção da memória. Então, agora eu estudo ouvindo música clássica. Tá? Eu já sabia da quinta sintonia de Beethoven, que ela ativa realmente a parte do cérebro para a aprendizagem, mas agora eu coloco a música clássica e para mim tem tido assim super resultado. E por último, ele fala da questão da psicologia infantil, né? Porque a gente tem visto aí que muitas crianças estão sendo acometidas por depressão, né, síndrome do pânico, dentre outras, né? Então, é importante a gente cuidar do indivíduo, independente da faixa etária. É lógico que eu sempre oriento a psicologia quando a criança já tem pelo menos um entendimento, né, de algumas questões, mas através da psicologia a gente consegue compreender muita coisa mesmo, né? No sentido de essa criança pode estar passando por algum trauma, né? E geralmente a criança ela é o reflexo do que ela vive, né? Isso Freud vai falar. Quando vocês forem estudar sobre Freud, vocês vão ver. E geralmente é. Quando a criança apanha muito, ela tende a ser agressiva. Isso não é via de regra, né, gente? Mas, assim, são algumas características que a gente consegue compreender
Desenhos falam muito também sobre a questão da criança, né? A forma que ela desenha, a forma que ela pinta, os traços, né? A própria composição do desenho, a gente consegue fazer uma leitura. Então, assim, são tópicos importantes para a psicologia da educação, tá? Como esse vídeo já está um pouquinho longo, a gente já está aí com 15 minutos, eu vou estar parando aqui e eu vou voltar falando sobre para que serve, né, esse conhecimento acerca da psicologia da educação para nossa prática enquanto docente, ok? Gente, participa, deixa um comentário, assistam ao vídeo, ok? Não me deixem sozinha não. Beijo, beijo, até o próximo vídeo.